Sejam bem-vindos a mais uma emissão de Marca Portugal Global. Desta vez tenho como convidada Elizabeth Mendes, do Turismo de Portugal, onde ocupa as funções de diretora do Departamento de Gestão Pedagógica e Inovação, basicamente a formação, e que se trata de uma instituição que em Portugal é de suma importância, uma vez que o turismo é algo que nos representa não só internamente, como também no mundo. Cara doutora Elizabeth Mendes, muito obrigado por ter aceito este nosso convite. É com muito gosto que a recebo, porque será absolutamente importante falarmos sobre e debatermos, também refletirmos sobre a marca Portugal enquanto marca país, o que nos distingue, não só como uma marca identitária de um país cultural, património humano, etc. E acho que está inclusivamente posição, enquanto diretora deste departamento, porque é seguramente também o turismo uma das nossas principais imagens no mundo, não é isto? É, com certeza. É mesmo isso e é muito mais ainda, e também por isso agradeço imenso o vosso convite a estar aqui e poder partilhar algumas enfim, do meu conhecimento relativamente a esta temática, mas também partilhar, sobretudo, o sentimento que eu tenho e que quem me rodeia tem sobre o posicionamento de Portugal cá dentro e o posicionamento de Portugal lá fora e a própria imagem de Portugal junto dos mercados internacionais. De facto, é precisamente como diz, nós ocupamos uma posição estratégica no ranking europeu e mundial, e a própria imagem de Portugal nos últimos anos tem vindo a evoluir de forma muito, muito significativa. Naturalmente que o país não se faz apenas por uma imagem de marca, e isso é muito importante também salientar. A marca é, de facto, aquilo que poderá vir a servir de catalisador para a recepção de turistas. De facto, a marca associa-se muito também depois à marca a um estadio de alguma tendência ou moda, mas a par de tudo isso está de facto toda uma cultura, um património, uma identidade, que é isso que faz a tal marca de Portugal, que se diferencia dos restantes países. Portanto, eu, como dizia, é extremamente importante nós trabalharmos e identificarmos claramente os ingredientes, digamos assim, do que é que constitui uma marca e que constitui a marca Portugal, e ela foi conquistada ao longo dos anos. Como eu acabei de dizer, há muito poucos anos o nosso posicionamento não era tão estratégico como o foi até 2019, portanto 2020 é um ano atípico que vamos, enfim, não o vamos retirar na história, porque temos muitos ensinamentos sobre ele e histórias para contar, não é? É sempre positivo tudo isso, mas de facto em termos de indicadores, esses sim, esses não poderão ser valorizados, e não só em Portugal, mas também no resto do mundo. Portanto, reportando a 2019, sim, de facto houve uma imagem, até mais do que se calhar a marca, houve uma imagem de Portugal passada para fora, a vários níveis, que nos posicionou muito bem, estrategicamente muito bem, nos mercados internacionais, e isso é de relevar, sem dúvida. Também há, lógico, isso é como tudo na vida e ao longo da história também, houve uma conjectura que permitiu que Portugal fosse um destino atrativo. Foi a questão de alguma insegurança noutros
destinos turísticos e que Portugal não tinha esse problema. Mas também, e mencionou, e eu acho que é importante relevar, há um fator diferenciador, não digo que seja superior, é por isso simplesmente diferenciador, é diferente, que é a nossa cultura, o nosso património, que de facto é diferenciador. E que Portugal, nisto, é privilegiado, não só pela sua posição geográfica, pela língua, inclusivamente, que é uma língua, uma das mais faladas no mundo, etc. Tudo isto são fatores que podem também serem conjugados para concorrer para uma, vamos lhe chamar, eu não sei qual é a posição no mundo de Portugal ao nível turístico. Seria talvez interessante, deve ter alguma ideia, não? Penso que está no 8º país a nível mundial e, portanto, é um ranking bastante positivo. É o 8º país a nível mundial. Penso que os últimos indicadores refletiam para isso, que são dados muito, muito importantes. Mas, de facto, o que acabou de dizer, penso que é o toque principal e a diferenciação relativamente aos outros países. E nunca será demais afirmar isso e reforçar a nossa identidade cultural, a nossa diversidade, num país pequeno, mas que de todas as formas existem outros países europeus tão pequenos quanto o nosso e que em termos de desenvolvimento turístico também são interessantes, mas de facto um país que recebe mais turistas do que a população que tem é extremamente é representativo da forma como também se tem que organizar para determinados picos de entradas de visitantes, e tem aqui, de facto, esta elasticidade, esta flexibilidade, não apenas enquanto país em todo o território e sobretudo em determinadas áreas geográficas, tem uma elasticidade e flexibilidade para se adaptar aos fluxos turísticos, o que é extremamente importante. Nós, de facto, temos aqui um potencial paisagístico, cultural, ambiental que noutros países os turistas não encontram, desde a serra, o mar, a montanha, etc. Pronto, para além da excelente gastronomia, e nunca será demais também reforçar todos esses aspectos. Onde eu acho que Portugal, de facto, evoluiu bastante, enfim, na minha modesta opinião, enquanto também pessoa que analisa estes fenómenos, onde evoluiu bastante foi, de facto, em estar a consolidar alguns produtos, estar num caminho de consolidação de alguns produtos, de qualificação de alguns produtos que são tradicionais, mas com um toque de inovação. Penso que nós estamos a dar um passo importante a esse nível. Não falo apenas na gastronomia, onde isso é notório. Já não vamos a determinados restaurantes onde nos servem os francesismos, portanto, a cozinha internacional está muito bem focada, ou seja, nós temos tipologia de restaurante que nos oferece a cozinha francesa, a indiana, a nepalesa, a italiana, etc. Mas, se calhar, há uns anos atrás, nós íamos a um restaurante onde tínhamos tudo isso numa carta. Neste momento, existe essa preocupação, pela qualidade do serviço prestado, esse é o grande nosso papel enquanto entidade também formadora, mas pela procura de produtos endógenos, pela qualidade dos seus produtos, por oferecer aos turistas, a quem nos visita, aquilo que é nosso. Claro, mas também com um fator aqui de inovação e de diferenciação, porque as pessoas também já não querem, os públicos estão diferentes, estão mais exigentes, os clientes são mais exigentes e também se calhar já muitos deles não querem os tais produtos tão tradicionais e ainda tão, enfim, muitas vezes pouco qualificados. Portanto, acho que o nosso papel enquanto agentes de turismo, enquanto agentes de mudança, também de mentalidades,
terá que passar, na minha opinião, precisamente por isso, porque preservarmos tudo aquilo que nós temos de bom e de diferenciador, com algum toque de inovação, modernidade, naturalmente, e temos que estar também sempre à frente das mudanças, não só a nível tecnológico, mas também as mudanças de mentalidade que vão operando na nossa sociedade, claro que sim. Mas acho que este é um fator muito interessante e um caminho que Portugal tem vindo a desenvolver de forma até sustentada, portanto, em determinados territórios, de forma bastante sustentada, com a colaboração da sociedade civil, com a colaboração de agentes de turismo, com a colaboração de associações de desenvolvimento local, com as próprias autarquias, enfim, eu penso que há aqui uma estruturação de produtos, e o produto que nós vendíamos, Portugal era muito sol e mar e cada vez é menos sol e mar, ou seja, o sol e mar com certeza ainda ocupa aqui uma cota bastante significativa no conjunto de produtos que dinamizamos, mas já há outros produtos que são de facto bastante apetecíveis, digamos assim, bastante trabalhados e que produzem naturalmente o seu retorno em termos de visitantes, com motivações diferenciadas e onde nós já podemos, enfim, já não nos envergonhamos em determinados aspectos de poder mostrar determinadas infraestruturas que estão bem qualificadas. Há muito caminho ainda a fazer, isso não há dúvida, há ainda muito trabalho a fazer, mas penso que estamos no bom caminho. Há, de facto, uma maior diversidade, isso percebe-se. Há também muito para fazer e que, como diz, ou seja, isto será uma aposta e até mesmo uma formação e uma atuação sempre em contínuo e desenvolvimento. Não pode nunca parar, até porque também as vontades, as procuras e os destinos e mesmo os caprichos, não só de fora como também de dentro, também automaticamente se vão evoluindo, vão exigindo e esperando e procurando novas não diria novidades, mas pelo menos novas abordagens. Mas há uma coisa, realmente nós também temos que ver, e há de vez em quando, não direi, vamos falar só em Portugal porque é isso que nos interessa verdadeiramente. Uma coisa é nós apostarmos na diversidade, obviamente, sim, e numa abordagem inovadora, mais moderna, mais sustentável, na maior parte dos casos, que é absolutamente necessária, obviamente, a todas as ações e perspectivas da ação desde a gastronomia por causa das pescas, etc, enfim, mas uma coisa é nós queremos modernizar, outra coisa é que é isso no erro de descaracterizar. E vejo, por exemplo, lembro-me, por exemplo, de um episódio, quando de uma visita aos Açores, que é um caso muito paradigmático, em que os Açores são algo de muito específico, em que tinham uma aposta, já há uns anos, tinham uma aposta turística até ao nível de hotelaria absolutamente desadequada. Toda ela de hotelaria urbana, não fazia o mínimo sentido, verdadeiramente. Claro. E mesmo o centro até histórico de Ponta Delgada e tudo mais, era todo muito virado para querer ser uma capital como qualquer uma capital do mundo. Mas para isso as pessoas vão a qualquer lado, não precisam de sair de Nova Iorque ou de Paris ou de Barcelona ou daqui ou dali para irem para... As pessoas querem, obviamente, ver as cores locais, modernas, adaptadas, contemporâneas, com a tal diversidade. Mas não as querem descaracterizadas, porque senão não é nada. Exatamente. A inovação não é descaracterizar, é ter inteligência suficiente para aproveitar o bom e recuperá-lo e também saber fazê-lo conviver e dialogar com a modernidade, não lhe parece? Com certeza, eu concordo em absoluto com tudo o que disse e, de facto, quando eu falava na inovação, não tinha a ver
Claro, eu penso que se depreendeu que não tem a ver com descaracterização de todo. Portanto, a nossa matriz, e já que estamos aqui, a nossa matriz, a nossa matriz, a nossa identidade é para ser preservada em todos os segmentos. Isso não há dúvida e eu concordo em absoluto com isso. E também é isso, agora se calhar fazendo aqui o link, fazendo aqui já uma passagem para a área da formação, e também é isso que nós incutimos nos nossos alunos. Portanto, nós nós desenvolvemos formação na área do turismo, lato sensu, setor do turismo, e depois os segmentos da hotelaria e da restauração, portanto, temos sensivelmente... Sim. Quais são as áreas, além da hotelaria, restauração, qual é esse leque? Dentro do turismo nós temos cursos de turismo cultural e património, cá está, portanto é um curso relativamente novo que nós começámos a desenvolver precisamente para incutir junto dos alunos, dos técnicos de turismo e das pessoas licenciadas em História, em Comunicação, enfim, um leque bastante diversificado de destinatários, para poderem trabalhar do ponto de vista turístico o nosso património. Porque a perspectiva que também nos chegou, e nós fomos bastante reativos, mas também proativos, neste caso particular do turismo cultural e do património, a perspectiva e a necessidade que chegou até nós é que muitas vezes os equipamentos culturais não sabiam, enfim, faltava-lhes um trabalho de desenvolvimento do produto turístico, ou seja, como captar mais clientes, segmentar os clientes, algumas exposições direcioná-las para determinados clientes, ou seja, todo o trabalho de segmentação do público, trabalhar o produto, os horários, portanto, para captar pessoas, isso é trabalho de um técnico de turismo e, portanto, acabamos por, neste curso em particular, Turismo Cultural e Património, trabalha-se isso, portanto, trabalha-se todas essas temáticas. Temos um curso de Gestão de Turismo, temos também Turismo... Desculpa, sim. Só ir buscar esse curso que falou, que é muito importante, porque creio que aí também, não sei se fazem só essa formação, se inclusivamente o Turismo de Portugal depois também promove a articulação ou o diálogo desses profissionais com o meio patrimonial, seja ele o privado ou mesmo o tutelado pela DGPC. Direção Geral do Património, sim. Ou mesmo os autárquicos, etc. Porque isso é verdadeiramente importante. São duas visões que se complementam. Exatamente. E durante muitos anos o turismo esteve, se calhar o que eu vou dizer não é muito simpático, mas se calhar é a realidade, durante muitos anos o turismo e a cultura não estavam a par. Portanto, não estavam a par. Portanto, entendia-se o turismo como massificação, portanto, a entrada de muitos visitantes, e a cultura sempre foi um nicho mais, enfim, que não via com bons olhos, digamos assim, não via com bons olhos esses efeitos. Houve até exemplos em como a cultura e o património podia ser utilizado como um fator de divulgação e promoção turística. Vamos falar aqui, por exemplo, de Lisboa, nas exposições, nas mega exposições que aqui foram feitas no Palácio da Ajuda, na Galeria de Pintura do Rei Dom Luís, do Hermitage, os Tesouros da Madeira, que foram contratadas empresas especializadas para saber captar o público e buscar o público, etc. Claro, cá está. Porque aqui não é esta a função do museólogo ou do responsável do museu. Exatamente. E aqui, de facto, é importante este diálogo, porque se complementam. Exatamente. E, portanto, esse curso em particular está a ser um sucesso, portanto, está a correr muito bem. Em todos os cursos, em todas as formações que os alunos recebem dos vários cursos, há sempre uma oportunidade de contacto com a realidade, com as empresas, fazem um estágio, e isso também é muito bom,
porque, por um lado, quem organiza tem que explorar o que é que existe a nível nacional e inclusive internacional, portanto faz um mapeamento das estruturas que existem. Por outro lado, também coloca logo de imediato o aluno em ação. Portanto, os alunos podem, através desses estágios, também dar o seu contributo já para uma visão estratégica diferente que queremos aliar cada vez mais o segmento turístico ao segmento da cultura. Temos também cursos de turismo de natureza e aventura, aí mais ligado a atividades de ar livre. Fazemos gestão de alojamento, gestão de restauração e bebidas, cozinha, enfim. Temos, de facto, neste momento uma oferta de formação que, ministrada em 12 escolas de hotelaria e turismo, portanto, temos escolas de hotelaria no continente, portanto, em Portugal continental, ainda não temos nas ilhas, mas anualmente frequentam as nossas escolas cerca de 3.000 alunos, o que é interessante, é significativo, mas que não preenche as necessidades de todo. Não preenche, mas também por isso é que existem outros operadores de formação. Há escolas profissionais, temos o ensino superior também, portanto, todas as escolas e as universidades do ensino superior, portanto, há muitas entidades formadoras a fazerem cursos em turismo e não somos demasiados, digamos assim. O que tem que haver, naturalmente, é um esforço de articulação, claro. Há uma certificação, eu acho que é importante. Sim. Há uma certificação dos profissionais, ou mesmo das entidades que fazem uma ou gestão, ou divulgação, ou promoção cultural, turística, ou outra, porque como disse muito bem, há um interesse turístico ao nível da natureza, até ao nível militar, já há o turismo militar. Há o turismo militar. Há o turismo científico, já há o turismo de negócios, etc, etc. Portanto, há alguma certificação garantida pelo turismo? E explico-lhe porque é que eu faço esta pergunta. Porque com aquele fenómeno que aconteceu aqui, acho que não foi só em Lisboa, mas pelo menos eu acho que todos nós aqui em Lisboa sofremos com esse fenómeno dos tuk-tuks e aquelas coisas que proliferaram. Sim. Com esses tuk-tuks proliferou outro fenómeno. Foram os pseudo guias turísticos que inventavam o que fosse sobre a cidade. Eu ouvi, inclusivamente, e fiz um passeio. Esse tuk-tuk foi do elétrico, do 28, o famoso 28, que houve barbaridades que não lembravam a ninguém. E eu perguntei, inclusive, à pessoa, mas onde é que foi buscar esta informação? Mas isto é um fato conhecido. Não é um fato conhecido, está absolutamente errado. Tudo o que está a passar é uma informação. Para já, nisso nem é senso comum, isso são mitos urbanos, a maior parte deles, outras são crendices populares, são coisinhas que não interessam nada, isso em nada dignifica o turismo de Lisboa nem de Portugal, aliás, acho que nem tão pouco está acreditada ou certificada, o que quer que seja, para estar a passar essa informação. E inclusivamente usando a própria Carris como meio de passar de difusão. Não pode ter nenhuma. Há alguma certificação garantida pelo Turismo de Portugal? Nós não temos uma certificação específica e eu vou explicar porquê, mas já tivemos. Desde 2011, as profissões do turismo deixaram de ser regulamentadas. Portanto, até 2011, algumas profissões, nomeadamente guias e intérpretes nacionais, e isto que estamos a falar é um trabalho de um guia intérprete, um guia turístico, não é? Um guia intérprete, até 2011 eram regulamentadas as profissões. Regulamentado significa que existiam requisitos obrigatórios para exercer determinada profissão, ou por experiência profissional ou por formação.
ou em alguns casos cumulativo, experiência e formação. A partir de 2011, com a entrada, foi o célebre ano da entrada da Troika no nosso país, houve aqui, e não só pela entrada da Troika, mas, portanto, houve aqui orientações comunitárias para vários países, incluindo Portugal, de que as profissões do turismo deveriam ser de acesso livre. Só temos, neste momento, uma profissão regulamentada, que é pagador de banca de casinos, o copia de casinos. Para exercer essa profissão tem que obrigatoriamente fazer um curso. Todas as outras foram desregulamentadas. O que é que veio acontecer? Aconteceu que o mercado passou a ser livre. Qualquer pessoa pode realizar e executar essas profissões. Eu posso ser um guia turístico, qualquer pessoa pode ser um guia turístico e, portanto, é o mercado que deve regular a atividade. Portanto, as profissões deixaram de ser regulamentadas e o Estado deixou de regular essa atividade. Passaram a ser as empresas. Portanto, aqui há o Estado, por norma, regula e regulamenta. Neste caso, deixou de regulamentar, obrigar, e também regular as empresas. Pronto, de facto, tivemos aqui um problema. E 2011 já lá vai, portanto já lá vão 10 anos. Os primeiros anos foram extremamente difíceis até, de facto, o mercado perceber qual é a importância da formação. E houve aqui uns fenómenos estranhos, fenómenos que foram emergindo, e estamos a falar dos tuk-tuk, como poderíamos falar, enfim, de outros veículos, digamos assim. O tuk-tuk aqui, enfim, é um dos meios, foi um meio extremamente interessante também para a nossa cidade. Não podemos escamotear todos estes movimentos turísticos e estas atividades, novas empresas de animação turística que surgiram, que de facto também nos colocaram num posicionamento de uma Lisboa e também de um país mais moderno. E sem dúvida, não há dúvida que esta abertura a novas empresas de animação turística, porque é assim que estão classificadas, nos despertou para novos negócios, para novas atividades. Agora, a nossa preocupação, Turismo Portugal, sempre foi com a qualidade do serviço prestado. E estamos a falar desde um restaurante até à informação turística, que é o que estamos a falar. São profissionais de informação turística e temos uma grande preocupação com a qualidade dessa informação que é prestada ao turista. Por isso mesmo, ficámos reservados, no bom sentido, ao papel de fazermos um conjunto de pacotes de formação bastante robustos, em colaboração com as associações profissionais. Portanto, nós trabalhamos diretamente com as associações profissionais de guias, intérpretes, inclusive, no caso em particular dos tuk-tuk, há uma associação profissional que se preocupa com a qualidade do serviço prestado pelos seus profissionais e, portanto, o que temos feito é formação. Portanto, nós não podemos escamotear que essas profissões existem, essas atividades profissionais existem. Agora, no nosso entender, é que não está em causa elas existirem, mas que existam com qualidade. E que existam com qualidade de prestar informação exata, correta ao turista. E, portanto, temos feito várias ações de formação. Verdadeiramente tem razão no que diz, mas isto tem um efeito perverso. Aliás, nem é compreensível que a União Europeia tenha, em detrimento da formação, que ela própria, enquanto instituição, promove o conhecimento e a formação por todos os seus Estados-membros, faça uma coisa dessas, porque é verdadeiramente dizer que cada um pode fazer o que quer, não tem que prestar contas a ninguém e automaticamente o mercado está aberto. Pois, mas o mercado está aberto, inclusive as pessoas não têm a mínima formação e digam o que disserem. Houve fenómenos muito complicados. Esse dos tuk-tuk, se nós vimos com uns olhos
foi inovador, foi inovador, mas foi um atentado, um grave atentado para a cidade de Lisboa e para os cidadãos e para os habitantes. Então, já para não falar das trotinetas, porque também o turismo tem que conviver com os habitantes, não pode importunar, não pode empurrar os habitantes. Essa é outra situação, não é? Claro, essa é outra situação, Aliás, claro que sim, claro que sim. O turismo acho que também é mais interessante quando convive, mas não hostiliza os próprios habitantes. Exatamente. De maneira nenhuma. Até Exatamente. porque qual é o reflexo óbvio? Os habitantes tornam-se hostis também aos próprios turistas. Exato. E isso é muito desagradável. Agora, Claro. no caso disso, também houve, por exemplo, situações de criação de umas rotas internacionais. As rotas não eram internacionais, mas eram umas rotas em Portugal, mas eram comunicadas internacionalmente, aqui as rotas da escravatura e mais umas coisas que não lembravam a ninguém, absolutamente baseadas em falsidades, em conhecimento do talvez, acho que sim, ou então pura e simplesmente desonestidade intelectual. E de facto é uma pena, porque as coisas serem regulamentadas são a garantir a qualidade em primeiro lugar. E ao serem isso garante também outra coisa, que é a passagem de uma mensagem correta, que é aquilo que se pretende, não só o turismo de Portugal, como o governo, o Estado e, em última análise, todos os portugueses, não é? Agora, é muito importante, de facto, o património, e aqui já várias vezes falámos disso, é o património humano que também faz toda a diferença num país, numa cultura e tudo mais. A formação promovida nas várias vertentes do turismo de Portugal, obviamente, ao apostar não só na qualidade da formação, mas também aposta em que esse património humano, que vai ser, para todos os efeitos, o veículo, mas também a primeira imagem, que seja o melhor possível. Relativamente a isto, eu gostava de começar por um fator. Como é que aqui a língua portuguesa se encaixa? Obviamente, o turismo de Portugal, ao estar a promover Portugal, mas também compreende e sabe, obviamente, que tem que comunicar com outras realidades, com outros países e com outras pessoas que não falam a língua portuguesa. Mas a língua portuguesa, como é usada, sempre que possível, quando possível, o mais possível, como? Como é que eu poderei responder a essa questão? Eu posso responder a essa questão, enfim, centrando-me na realidade. E, portanto, claro que sim, a língua portuguesa é utilizada, portanto, os nossos cursos são todos ministrados em inglês, salvo, e isso queria salvaguardar, nós temos 3 cursos que são ministrados em inglês. Precisamente, sim, são ministrados em inglês. Nós neste momento temos uma oferta de 12 cursos e 3 deles são dados em português, mas também em inglês, precisamente para captarmos estrangeiros que possam vir trabalhar para Portugal. Isto surgiu também numa fase e temos sempre necessidade de qualificar cada vez mais pessoas e é uma forma também de atração de estudantes internacionais pelo nosso país e faz parte de uma campanha um pouco mais abrangente que é o Study in Portugal. Pronto, portanto, há uma campanha de promoção do país lá fora, mas também como um bom país onde se pode estudar, onde se pode viver, onde se pode passear e onde se pode estudar. Portanto, é um pouco as 3 dimensões que nós queremos, onde nós queremos promover Portugal e por que não estudar em Portugal. E porque de facto é também muito interessante nós podermos receber também massa crítica dos outros países e reter talento. A retenção de talento pronto, e portanto temos, dentro dessa estratégia, há 3 cursos que são ministrados em inglês, todos os outros em português. O que é que nós trabalhamos bastante bem, mas já trabalhamos há muitos anos. Portanto, isto eu no início desta nossa conversa, que está a fluir, não é? Não expliquei em detalhe, mas o Turismo de Portugal nasce da fusão de alguns organismos da Secretaria de Estado do Turismo, portanto nós dependemos da Secretaria de Estado do Turismo do Ministério da Economia, e nasce da fusão de vários organismos, portanto, nasceu em 2007.
Muito antes já se fazia formação turística em Portugal, através do Instituto de Formação Turística, desde 65, portanto já temos uma tradição em formação turística bastante longa, bastante significativa, e portanto estava eu a dizer que ainda nos períodos que antecedem o turismo em Portugal, nós sempre trabalhamos muito com os países portugueses de língua oficial portuguesa. Portanto, isso também acaba por ser uma das nossas matrizes, das nossas estratégias de colaboração com os outros países e quando falamos de país, por exemplo, nós temos muitos brasileiros a frequentar a nossa formação. Pronto. Nós temos protocolos com Cabo Verde para frequentar a nossa formação, portanto, com os países lusófonos, da lusofonia, nós temos várias parcerias instituídas e as parcerias não têm apenas a ver ou não se restringem a recebermos alunos, mas há inclusive também uma troca de experiências e de conhecimento. Os nossos professores, os nossos formadores vão a esses países, onde existem escolas hoteleiras, também partilhar o seu conhecimento e vice-versa. E nós também recebemos delegações desses países, sempre a partilha do conhecimento é o ponto fulcral, mas a partilha do conhecimento, naturalmente, mas também a culturalidade e aquilo que nos une a todos esses países e preservando sempre a língua portuguesa, claro que sim. Portanto, nós temos esse trabalho feito, mesmo inclusive nos cursos de especialização tecnológica, que é a maior parte da nossa oferta, são cursos de pós-secundários, para alunos que já têm o 12º ano. Os nossos cursos incluíram na última revisão curricular, que foi feita há 3 anos, fizemos uma revisão curricular bastante profunda, onde incluímos a língua portuguesa como uma disciplina obrigatória. Portanto, que não havia antes. Portanto, os cursos têm uma duração pequena, os cursos têm uma duração de 1 ano e meio, portanto não são cursos muito longos, mas retirámos algumas horas ao currículo, enfim, não foi retirar. Eu quando falo em retirar, porque muitas vezes pensa-se muito nestes cursos como cursos muito técnicos, de saber fazer, do fazer. E estes cursos são isso, naturalmente, as pessoas têm que sair para o mercado a saber fazer, têm que saber fazer pratos de cozinha, têm que saber fazer circuitos turísticos, desenvolver produtos, têm que saber fazer um serviço de vinhos, de mesa, tudo isso, mas cada vez mais têm que saber de empreendedorismo, têm que saber de marketing, desenvolvimento pessoal e criativo e introduzimos a língua portuguesa. Cá está. Portanto, essa foi uma inovação, introduzir a língua portuguesa, mesmo em cursos de alunos que já têm o ensino secundário. Portanto, entendemos que a língua portuguesa é fundamental. Outra questão que já agora queria salvaguardar é que para frequentar os nossos cursos, portanto, os alunos fazem umas provas, enfim, uma prova de acesso, onde a língua portuguesa é uma das provas de acesso. Portanto, para além do inglês e algumas questões de cálculo, digamos assim, nem é bem matemática, é assim questões simples de cálculo, uma das provas é obrigatoriamente a língua portuguesa, precisamente porque estamos em Portugal, os alunos têm que entrar no setor do turismo como pessoas que falam, escrevem, entendem Portugal e inspiram Portugal. Eu acho que é um bocadinho. Gosto verdadeiramente essa do inspiram Portugal para que já passámos, já chegámos ao fim do nosso infelizmente, mas eu gostei deste final, inspirar Portugal, e é verdadeiramente isso que nós temos que fazer, e também essa é uma imagem que nós queremos passar e projetar, que é inspirar as pessoas ao visitarmos. Deixe-me dizer, doutor, gostei muito de falar consigo e gostei também de conhecer algumas das ações e iniciativas do turismo relativamente a essa comunicação e essa formação para fazer ligação e intermediação também, articulação com entidades já existentes, bem como também a captação do interesse e também do estudo
todos os efeitos, não vamos chamar de turismo de estudo, mas, enfim, assim, em traços muito largos, eu acho que é uma extraordinária estratégia a captação de, vamos lhe chamar cérebros, ou de talentos, que é muito importante, porque também foi isso assim que nós fizemos a nossa história, foi também com talentos e valências de fora. Então, mais uma vez agradeço a sua disponibilidade para ter estado connosco e falado sobre a marca Portugal na perspectiva do turismo. Muito obrigada, eu é que agradeço, Dr. João Miquel, muito obrigada pelo convite e também pela oportunidade que me deu em estar aqui também a partilhar algumas ideias e algum conhecimento. Muito obrigada pela oportunidade. Foi mais uma marca Portugal Global, estivemos com Elizabeth Mendes, diretora de Gestão Pedagógica e Inovação do Turismo de Portugal, onde ficámos a conhecer o que se faz internamente no turismo de Portugal para uma melhor projeção turística do nosso país. Aguardamos pela vossa visita na próxima edição. Obrigado.